Ora, a equipa de médicos está quase a entrar, mas só entram com uma forte, não é? Salva de palmas. Ora, muito boa tarde aos nossos especialistas, bem dispostos? Bem, não é? Acho que sim, acho que sim. Ora, vou apresentar o nosso painel, composto hoje pela dermatologista Alexandra Osório. E agora aquela especialidade com muitas letras, a otorrinolaringologista Inês Soares da Cunha. Está connosco também, como habitualmente, a ginecologista Bárbara Betancourt e o pediatra Sérgio Pinto. E, tal como hoje referi, o programa é dedicado a temas que têm sido sugeridos pelos telespectadores e um daqueles que tem sido mais solicitado e que recebemos aqui vários pedidos é algo que é descrito como sendo muito incomodativo e incapacitante. As vertigens e os zumbidos. Não são uma doença, mas sim sintomas que podem ser provocados por várias doenças. Pelo menos é essa a informação que eu tenho. É assim, doutora Inês? É verdade. A vertigem, ao contrário do que muitas vezes se pensa, não é o medo das alturas. A vertigem é uma sensação de movimento que nos envolve quando de facto não há movimento à nossa volta. Para o otorrinolaringologista, perceber quais é que são as características da vertigem, porque é que são desencadeadas e quanto tempo é que duram, aproxima-nos da busca da sua causa. E a causa é muito importante para depois nós determinarmos como é que a havemos de tratar. Convém aqui só dizer que o nosso equilíbrio, que é aquilo que falha quando temos vertigens, é determinado por três órgãos, três sistemas principais do nosso organismo. Um, que tem a ver com o nosso ouvido interno, por estes canais que aqui estão. O ouvido interno tem a parte auditiva e a parte do equilíbrio. Estes três canais, que funcionam em conjugação com a visão e com a sensibilidade proprioceptiva. E por isso, a falência de qualquer um destes sistemas pode dar desequilíbrio e a reabilitação, quando falha o ouvido interno, qualquer um destes outros sistemas tem também de contribuir para que se volte a restabelecer uma situação mais estável. Assim sendo, e os nossos telespectadores falaram muito disso, há uma situação que é muito comum, que tem a ver com a vertigem desencadeada pelo movimento. E essa geralmente corresponde a um diagnóstico com um nome complexo, que é vertigem paroxística posicional benigna. Também a chamada paroxística posicional benigna. Mas benigna. Mas é benigna. Isso é o que nós percebemos. É de todas essas palavras, é benigna. A chamada VPPB para os amigos. VPPB. E essa VPPB dá queixa geralmente de vertigem que é muito rápida. Quem é que não esteve já na praia, por exemplo, ao calor e levanta-se bruscamente e tem uma vertigem? Essa não é a VPPB, essa é uma vertigem que está associada a alterações tensionais bruscas. Agora, a VPPB tem a ver com a libertação de uns cristais que nós temos dentro do ouvido interno e que têm uma localização precisa para se depositarem e que de vez em quando saem dessa localização e flutuam dentro destes canais semicirculares e de estimular estruturas que não deviam estimular. É uma vertigem caracteristicamente breve, essa vertigem tem tratamento, existem manobras que podem resolver essa vertigem e, portanto, é benigna como o próprio nome indica. Existe depois outro tipo de vertigens mais associadas a doenças do ouvido, que também cursam com perda auditiva, com os zumbidos de que a Conceição falou. E que, por exemplo, doutora Inês, quando nós nos levantamos da cama, muitas vezes acontece aquela coisa do ai, já estou atrasada, e a pessoa levanta-se e fica logo ali assim meio... Mas esse ficar ali meio é uma coisa frustra, é uma coisa ligeira e que passa logo. Diferente de nós vermos tudo a andar à roda e olha, nessa situação... Lá está alguém a levantar-se e ficar... E nessa situação temos de nos apoiar, demora mais tempo a passar do que aquela vertigem quando nos levantamos, por exemplo, na praia, e tem a ver com a mobilização daqueles cristalzinhos que estamos a ver ali fluir pelo ouvido interno. Aqueles cristais estão fora do sítio deles. Existem manobras que os otorrinolaringologistas realizam em consulta e que tendem a redepositar estes cristalzinhos no sítio certo e a aliviar estas queixas. Portanto, isto tudo é benigno. Isto é perfeitamente benigno e tem tratamento médico e melhora muito, desde que o doente cumpra com as recomendações que o otorrino sugere e que têm muito a ver com a posição em que se dorme, com o tipo de movimentos que se faz. Fundamental dizer que doente com vertigem, desta causa ou de outra qualquer, não pode conduzir, não pode ter uma
uma vida normal, tem de funcionar tipo autómato. A cabeça e o tronco funcionam juntos. Tudo o que seja movimento excessivo da cabeça piora. Chocalhar não. Chocalhar nunca. Agora existem outras situações que afetam de uma forma um bocadinho mais exuberante o ouvido, nomeadamente situações inflamatórias e infecciosas do ouvido interno, que essas sim são chamadas labirintites ou nevrites vestibulares e que dão queixas muito mais exuberantes, com uma vertigem associada a vômitos, a náuseas muito fortes e que põe um doente na cama, muitas vezes precisa de ser hospitalizado para ser hidratado, porque vomitam incoercivelmente, e essas situações já têm um tratamento médico mais exuberante. Importante saber que depois de umas ou de outras é preciso, para além de cumprir as regras médicas que forem prescritas, é preciso, eventualmente numa fase posterior, fazer reabilitação vestibular, um conjunto de exercícios que são propostos e que ajudam também a recuperar isso e, sobretudo, estimular as outras partes do nosso corpo que contribuem também para o nosso equilíbrio. Essa é a pergunta, toda a gente nos contatou. A propósito disto foi porque são razões diferentes que nós percebemos, os nossos espectadores até têm já doenças diagnosticadas, mas o que eles queriam também saber era como é que nós fazemos para nos aliviarmos, porque isto pode ser muito incapacitante. Só dizer aqui mais uma coisa, por exemplo, nas crianças a vertigem é muito associada à enxaqueca e pode ser uma manifestação da enxaqueca. Agora, por exemplo, nos adultos, uma vertigem associada a uma dor de cabeça forte e a uma alteração da marcha deve sugerir outros problemas, nomeadamente do sistema nervoso central e que têm mesmo de ser investigados. Dependendo da causa, nomeadamente, por exemplo, no caso da VPPB, se nós fizermos repouso, se dormirmos na posição correta e depois da chamada manobra reabilitadora, o doente tem um alívio sintomático muito grande. Agora, nas outras situações em que eventualmente se gera algum dano irreversível do ouvido interno, aí às vezes só a reabilitação vestibular e a compensação desta perda que o ouvido sofreu por outros órgãos é que vai conseguir restabelecer um equilíbrio mais adequado. Leva tempo, não é? Leva tempo, exatamente, cada doente é um doente. Quanto melhor o estado geral do doente, mais rápido essa recuperação acontece e, fundamental, tudo o que são problemas de saúde crónicos, tensão arterial elevada, diabetes, hipercolesterolemia, tudo isso provoca um maior agravamento destas queixas e torna mais difícil a sua compensação. Muito obrigada. Então vamos agora falar sobre um tema que também foi sugerido por uma telespectadora, neste caso a Joana, e até foi alvo de uma notícia na semana passada. Episiotomia. Sabe o que é? Se calhar pelo nome não vai lá, mas aposto que muitas mulheres que foram mães já se sujeitaram a uma. Doutora Bárbara, pode explicar-nos o que é a episiotomia? A episiotomia é aquilo também chamado às vezes o corte, que as doentes referem muito se vão ter ou não um corte. Acaba por ser quase o ato médico cirúrgico mais praticado hoje em dia, se calhar quase em medicina, porque é um ato que é feito durante o período expulsivo. Durante o parto? Não? Durante o parto, durante o período expulsivo, em que o bebê, a cabeça do bebê, a cabecinha está a sair e faz-se um corte para tentar aumentar a abertura vaginal, no sentido de, porque defendeu-se durante muitos anos que durante a abertura da vagina acabava por aumentar o risco de romper, se não se fizesse esse corte. E então, durante e até agora, até há pouco tempo, toda a gente defendia, não, é melhor fazer um corte do que rasgar. E isto é uma expressão que a maior parte das doentes acaba por trazer, que vão passando. E por entender e porque já ouviram falar Porque nisso, já não é? ouviram falar, exatamente. Eu tenho aqui, existe aqui um desenho onde mostra onde é, mais ou menos, onde é que é feito o corte, que é feito, portanto, na base da fúrcula e faz-se uma incisão de 2 ou 3 centímetros, ou para baixo ou para o lado, e que depois do parto é suturado. Pronto, normalmente aqui isto permite uma abertura, o bebê sai mais tranquilamente e não há o risco de ruptura. No entanto, os estudos mostraram nos últimos anos que isto não é bem assim. No fundo, acaba quase por ser como um tecido em que nós damos aquele primeiro corte e depois facilita e depois rasgamos, é a mesma coisa. Ou seja, o que se mostrou foi que este corte pode acontecer, pode agravar e aumentar o risco de rasgar e de rasgar às vezes até para o ânus, não protege em relação ao risco de incontinência urinária e de prolapsos do útero, que às vezes aconteciam mais tarde, também não defende em relação a uma melhoria da vida sexual a seguir e, portanto, começou-se a questionar se valeria a pena fazer um ato cirúrgico, também tem risco de hemorragia, risco de infecção, quando normalmente o que acontece é, durante o parto, se a pessoa pensar e tiver presente que aquilo é um tecido elástico,
que com uma Que boa... a natureza é sábia, Que não a é? natureza é sábia, mais possível, não é? E que muitas vezes o que acontece é, com uma boa colaboração materna, ou seja, uma mãe, que o bebê está bem, que é importante, claro, se nós tivermos que pôr um bebê rapidamente cá fora, porque um bebê precisa nascer, porque já não está tão bem, claro que não temos tempo, mas muitas vezes acontece é, com uma boa colaboração, a dizer, bom, tão devagarinho, com a cabeça que vai sair muito devagarinho, e tal como um tecido elástico vai destendendo, as lacerações que acontecem, na grande parte das vezes, são lacerações pequeninas. Normalmente nos primeiros filhos é sempre normal haver lacerações, mas são coisas mais pequenas, não têm maior risco de ruptura e, portanto, começou-se a defender que a taxa de episiotomias deveria rondar os 30%, defendendo a OMS hoje em dia até os 10%. Ora, mas em Portugal parece que é uma prática recorrente, muito recorrente, porque a taxa de episiotomias parece, de acordo com os números, é a segunda mais elevada da Europa e estamos a falar de mais de 72% dos partos que chega-se ali e pronto, faz-se o corte, como disse, e pronto, e a paciente nem tem nada a dizer. Cada vez mais o que eu percebo que aparece, eu acho que as pessoas preocupam-se hoje em dia um bocadinho mais com o seu parto e com os planos de parto, uma vertente se calhar um bocadinho mais que vem da Europa do Norte, onde existe uma preocupação de que tipo de parto é que eu vou ter, que coisas é que eu posso escolher, e isso permite uma conversa com o obstetra. Portanto, as mulheres estão mais envolvidas. Eu acho que nas as mulheres decisões. estão mais atentas em relação a isso. E, portanto, o que eu acho, há indicações para fazer a episio, tal como eu disse, em situações urgentes, em que o bebê ou em períneos que nós percebemos que não vão destender. Porque pode salvar a vida do bebê e até da às mãe, vezes é não preciso. Ou se há uma má colaboração também não vale a pena, porque obviamente que a saída do bebê tem que ser uma coisa progressiva e ponderada. Eu acho é que tem que ser um uso seletivo. E muitas vezes isto depende apenas e só do obstetra. E, portanto, às vezes conversar com o obstetra antes do parto pode ser interessante e até para perceber a posição do obstetra e entender se for feita uma episiotomia, o porquê que foi que o obstetra possa Portanto, explicar. fica aqui mais uma dica para quem está com uma gravidez a decorrer ou com quem está a pensar em engravidar, porque chega a uma altura em que a decisão tem de ser tomada, portanto, se a mulher está mais consciente disso, melhor ainda, já conversou, já está preparada. Ora, doutora Alexandra, a próxima sugestão é para si e foi a Joana Coroa que sugeriu e ela diz que gostaria de ouvir os nossos doutores falarem sobre a zona, mas não é uma zona do país, é sobre a zona, uma doença que ela considera que é muito pouco falada e que a consciência de que tem é que atinge muita gente e, portanto, ela sabe que atinge também diversos locais do corpo e fala do caso da mãe dela, em que a zona se manifestou há cerca de 1 mês e meio, não sei se é muito, se é pouco, e que foi no rosto, doutora Alexandra. Ainda não está tratada, 1 mês e meio, é coisa para demorar muito tempo. Tratada, já devia estar em cicatrização. Agora fica sempre uma dor crónica se não for logo tratada de uma forma mais eficaz e intensiva. Então o que é a zona? Então, Vamos lá antes. A zona chamada herpes zoster, tem o nome herpes zoster, nós na gíria que falamos em cobro ou cobrão, porque as lesões fazem um desenho de uma serpente e elas percorrem um dermato, uma faixa estreita da pele e que desenha, portanto, uma cobra. Pode vir cá de trás das costas, por exemplo, e fazer quase a volta aqui ao tronco. Na aldeia dizem que se o cobrão dá a volta à cintura... Ora, ali está ele a dar a volta, não é? Volta à cintura, da parte do umbigo já ir é muito para trás. grave. Exato. No fundo, são lesões induzidas pelo herpes da varicela. Normalmente, qualquer pessoa que tenha a zona já teve o vírus da varicela na infância, que fica alojada na espinal medula e que fica adormecido. Digamos, por situações de stress, diminuição da imunidade, a velhice, portanto, diminui a imunidade, tratamentos durante a radioterapia, quimioterapia, qualquer infecção, traumatismo, pode desencadear e pode acordar o tal vírus e ele vai dar lesões na pele, como se fosse primeiro dá uma dor. Então, como é que a pessoa sente os sintomas? Sente, tipo, uma sensação de queimadura, como se fosse um herpes, não é? Uma sensação de queimadura, tipo, uma facada localizada, uma dor intensa, e depois, passado umas horas, aparecem estas bolinhas que nós vimos nesta fotografia, com uma base avermelhada, que pode dar comichão ou não dar comichão localizado, mas, sobretudo, tem imensa dor e uma sensação de queimadura. E isto aparece muito no verão? Ou é... Não, vai depender mais da imunidade da própria pessoa do que propriamente das
estação do Portanto, ano. uma situação traumática de um stress qualquer pode provocar, e a pessoa sim. não estar com as suas defesas em alta. Exatamente, exato. Isso é uma das causas de desencadear e de acordar o tal vírus da Portanto, varicela. dor local... Dor, tipo queimadura, tipo facada, e depois aparece, pode ter ou não prurito, comichão local, e aparecem estas vesículazinhas todas aglomeradas ao longo de uma faixa estreita da pele, que nós chamamos de dermátomo, que define a tal serpente. E o que é que faz à zona para a serpente desaparecer dali? Essa parte é que interessa também. O mais, falarmos um bocadinho deste caso clínico, o mais importante é ir dirigir-se logo ao médico, rapidamente, porque nas primeiras 24 horas, sobretudo, por exemplo, neste caso, na cara, pode dar dores enormes faciais e pode dar as próprias lesões ao cicatrizarem, como na varicela, pode dar desfigurações, não é? Pode dar umas cicatrizes, umas crateras na pele e, sobretudo, pode dar origem a uma dor crónica. Portanto, tem que se atuar nas primeiras 24 a 48 horas para evitar essa dor, que pode ser crónica. Porque depois pode prolongar-se durante meses. Meses e anos. Eu tive um doente que tem anos uma dor a nível do trigémeo, no território do trigémeo, por causa de um herpes zoster. Portanto, quando a pessoa começa a ver que aquilo é muito esquisito, é melhor ir logo ao médico e não ficar à espera que passe, nem... portanto, já deixámos aqui estas imagens e depois há assim alguma mesinha, se dá comichão é que não coçar, cuidado com a roupa, é como a varicela, não coçar para não deixar cicatriz e para não infectar, mas sobretudo quando vem a primeira fase de comichão, dor local, a sensação de queimadura, pode-se usar gelo local e aplicar por períodos para baixar. Esses são os saquinhos agora que se põe no congelador e isso fica ótimo. Ou no micro-ondas para aquecer, mas neste caso gelo local para baixar a temperatura, para dar uma sensação de alívio, não é? E muitas vezes, às vezes, este tipo de tratamento, tipo crioterapia, também diminui um bocadinho a extensão da própria lesão. Por outro lado, depois quando as vesículas explodem e sai o líquido que é altamente contagioso, deve-se evitar a infecção local, então deve-se desinfetar 2 vezes por dia com desinfetante que não induz uma reação alérgica local, pode ser uma clorexidina, que é um tipo de desinfetante que pode-se comprar na farmácia, e aplicar uma pomada antibiótica local 2 vezes por dia, porque ajuda à cicatrização e evita infecções sobre uma zona ulcerada. Deve-se usar roupa um bocadinho mais larga, não muito para evitar a fricção local, que pode provocar um bocadinho mais de desconforto. Deve-se evitar coçar para evitar tirar a crosta. Basicamente, e há quem não aguente certo tipo de roupa, não é? Sim, Há quem não aguente o toque. O toque, exatamente, porque há muita sensibilidade local. E evitar banhos assim muito quentes, porque mesmo o calor do banho pode irritar um bocadinho mais e exacerba um bocadinho as queixas e, portanto, isso pode ser... Bom, esperemos que consigamos aqui nestas dicas já alertar as pessoas para isso. Doutor Sérgio, vai falar do cobrão nas crianças? Não. Também é uma situação relativamente frequente. Relativamente ao caso da senhora, penso que era importante, uma vez que tem uma evolução arrastada, consultar de facto o médico assistente para despistar algum problema de imunidade que possa estar de base. Relacionado, não é? E na face, às vezes, o nervo óptico pode estar afetado também por causa do zona particularmente sensível, Exato. não é? Há um estudo clínico que mostra, por exemplo, que as auxiliares nos infantários têm a maior probabilidade de terem zona da mesma idade do que uma população fora do infantário com a mesma idade. Deve ser do stress, de lidar com as crianças. Não se dizem que provavelmente tem a ver com o facto de haver um segundo contacto com o vírus da varicela, porque as crianças têm a varicela e há um segundo contacto. Ao longo da vida profissional das assistentes, não é? Das auxiliares, há muitas crianças que vão passando por elas com varicela, não é? Pode ser isso. De facto, é um pormenor que também me deixa aqui. Ora, faço agora uma pausa na nossa consulta semanal.